Muito boa tarde, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, sexta-feira, hoje, dia final de mês, né? Último dia do mês de janeiro de 2020, mas foi o primeiro mês. Nesses últimos dias, o mundo todo tem sido varrido por ondas de notícias a respeito do novo vírus, o coronavírus. Um vírus que, saindo a princípio de uma mutação genética ocorrida na área da China, tem transformado o nosso dia a dia dos jornais, das rádios, das televisões, das revistas, os debates nas ruas sobre o destino da população que se vê diante de um novo vírus mutante e que põe em risco a própria população mundial na medida em que a própria Organização Mundial da Saúde decreta um estado de emergência para que se preste muita atenção. Se falou muito que o vírus vinha da comida chinesa, que tem uma tradição, num certo cantão chinês chamado Wuhan, de comer cobras, e as cobras comem os morcegos, entre outras coisas, e que estaria havendo então uma mutação genética nisso. Nós não somos especialistas no assunto, mas fizemos para sexta-feira um briefing de várias notícias dadas ao redor do mundo, seja de países aqui como o nosso, seja da Argentina, seja do Chile, seja de Portugal, seja da Itália, seja moradores lá da China que estão mandando vídeos, e nós fizemos uma compilação de vários vídeos para mostrar ao senhor e à senhora aqui no programa Fim de Tarde de Dois Irmãos, aquilo que está se falando no mundo a respeito de coronavírus. Aquelas ideias que às vezes são mirabolantes, às vezes são ideias focadas essencialmente em questões científicas, mas tudo faz parte das interpretações, das informações que se tem para passar para as pessoas que nos assistem. Vamos lá então, primeiro vamos começar, já que a capital da China é Pequim, e embora não tenha começado lá o surto de coronavírus, como está Pequim nesse momento? Veja o que diz nesse vídeo uma brasileira que reside em Pequim. Pra mim, no fundo, essa situação toda parece um filme de ficção científica, sabe? Às vezes é um pouco difícil de acreditar. Oi, eu sou a Denise, eu moro aqui em Pequim, já vai fazer quase 2 anos. E com a chegada do vírus, eu posso dizer aqui que a rotina da cidade mudou um pouco. Já estava mudada por conta do Ano Novo Chinês, quando muitas pessoas viajam, mas agora realmente não se vê ninguém na rua, porque eles fecharam todos os pontos turísticos que são super históricos, né? Aqui você tem a Cidade Proibida, o Palácio de Verão, o Museu Nacional, enfim, todos fechados, as ruas basicamente desertas. Então, assim, a cidade aparentemente está muito pacífica. Quanto aos suprimentos, as lojas de conveniência e os supermercados de cada vizinhança, eles continuam abertos, então dá tranquilamente para você comprar alimentos e remédios, tal, na farmácia. Sobre as recomendações para a população aqui de Pequim, o que nos foi dito é para evitar de sair de casa. Então, muitos lugares vão ficar mais tempo fechados, estabelecimentos comerciais e empresas. O feriado do Ano Novo Chinês, ele foi estendido, então as pessoas vão ter aí mais uns dias ou para trabalhar de casa ou para esperar essa poeira baixar, para quando tiver que sair, pegar transporte público, ir a um centro comercial, alguma coisa, usar sempre a máscara. A maioria dos lugares agora, eles já estão com termômetros e pessoas para medirem a febre das pessoas que passarem por lá. Quem tiver com febre, obviamente, né, tem que ir ao hospital para ver se é um caso suspeito ou não. Fora isso, eles recomendam a higiene das mãos. Então, sempre que puder, lavar as mãos, sempre que tiver contato
com objetos, pessoas, etc. Lavar as mãos. Em muitos lugares foram distribuídos álcool gel junto com as máscaras para ajudar aí na higienização das mãos, porque você tem um inimigo invisível, você tem essas pessoas com máscara na rua, tem umas até super modernas, assim, parece que você tá naqueles filmes de ficção científica com radiação e tudo mais, e é isso, né? É um inimigo invisível. Essa foi Pequim, mas o surto, onde apareceu por primeiro na China, foi em Wuhan, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, até porque a China, quase todas as cidades, tem muitos habitantes. Wuhan inteira ficou confinada, as pessoas não conseguem sair de lá, muitos brasileiros estão lá, vários brasileiros estão lá. E um deles mandou esse vídeo das pessoas cantando durante a noite e durante o dia em Wuhan, a partir dos edifícios, já que eles não podem sair. Olha que pavor é esse vídeo. Dentro das críticas e das consciências que se espalham pela rede, a imprensa tem pessoas que pensam à direita, à esquerda, ao centro, mas que nem pensam também, né? Mas um desses, aspas, jornalistas pensadores é Augusto Nunes. Augusto Nunes já trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, no jornal Zero Hora, amigo nosso, é um jornalista de grande competência, hoje na Veja, né? Revista Veja. E o Augusto Nunes está dizendo, afirmando que a China está mentindo em relação à verdade do que tem lá na China em relação ao coronavírus. Olha o que diz Augusto Nunes. O Brasil tem que se preparar para enfrentar o pior, né, torcendo sempre pelo melhor, para que não se chegue a uma escala tal que inclua o país entre os mais afetados aí por essa doença e pelos impactos econômicos, né, que certamente se multiplicarão se a epidemia não for contida. Agora se vê como é complicado se lidar com um problema surgido numa ditadura como é a ditadura chinesa. Ninguém sabe a verdade, né? Eles tratam tudo como se estivessem em guerra. E, como diz uma frase muito conhecida por correspondentes estrangeiros, aí quando começa uma guerra, correspondentes de guerra, quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. É claro que que os chineses não estão contando a verdade. É claro que o número de vítimas lá é muito maior. O problema pode ter proporções aí muito mais amplas, né, do que a gente imagina, e ninguém tem acesso a isso. Você pode mandar uma equipe da ONU para lá, não tem problema, eles escondem. Ali nem a internet chega, nem ninguém consegue mandar. Os brasileiros que estão isolados lá numa região, que não serão resgatados, que até porque a China não permite, que é o epicentro da epidemia, até esses brasileiros não podem mandar um WhatsApp aí qualquer contando o que há, não. A China é uma ditadura feroz. E eles vão se defender, mesmo que isso cause prejuízos maiores ao resto do mundo.
Quando se tem um problema de uma endemia ou uma pandemia, que não é o caso, mas está todo mundo assustado com isso, a questão é saber quais são os sintomas e quais são as possibilidades que se tem de prevenir a doença. Então, todo mundo fala isso, fala aquilo, mas quais são os sintomas e quais são as prevenções possíveis? Temos aí um vídeo que mostra isso. A viral vem assustando o mundo nos últimos dias. O novo coronavírus já provocou várias mortes na China e milhares de casos da doença foram confirmados. O vírus, que provoca problemas no sistema respiratório, também já está circulando em outros países, como Estados Unidos, França, Japão e Coreia do Sul. Mas que tipo de vírus é esse? Quais são os sintomas e como prevenir? Coronavírus, o nome diz que na microscopia eletrônica, quando a gente examina esse vírus no laboratório, ele tem uma coroa ao redor, por isso chama corona. E é uma família de vírus. E esses vírus, eles existem em animais, cada um deles tem o seu nome específico e podem causar infecção humana. A gente já sabe isso desde a década de 60. O coronavírus se adapta muito bem, tanto ao sistema de animais de sangue frio, quanto ao de humanos, que são animais de sangue quente. E o problema começou justamente quando o novo tipo do vírus, depositado no bicho, foi transmitido para os humanos. Nesse estágio, a doença passou a se propagar rapidamente. A transmissão do coronavírus já aconteceu outras vezes, como em 2002, com a epidemia de SARS, e em 2012, com o MERS. Nos dois casos, o vírus causou muitas mortes. Agora, o novo vírus, que já está em sua 7ª cepa, preocupa especialistas de todo o mundo pela possibilidade de gerar um surto em escala global. Vários países, inclusive o Brasil, já estão em estado de alerta para a doença, embora em diferentes níveis. Entre os principais sintomas do coronavírus estão a febre alta, tosse, falta de ar, diarreia e pneumonia grave. Esse vírus específico, os casos iniciais que foram detectados mostraram que tinha formas graves com pneumonia. Parece que dá mais pneumonia do que os outros. Essas pneumonias vão ser mais graves dependendo se o paciente tem doenças anteriores. A Organização Mundial da Saúde recomenda lavar sempre as mãos, ter higiene no manuseio de alimentos, cobrir a boca ao tossir, usar máscara em locais onde há foco da doença e evitar contato com pessoas que tenham apresentado os sintomas. Se você suspeita de ter entrado em contato com o vírus em viagens ou tem apresentado sintomas nos últimos 14 dias, procure um hospital e informe os médicos. Mas é importante isso, que a pessoa que porventura achar que pode ter se contaminado no voo ou realmente estava naquela região, procure. E ao procurar, é importante isso, dê a informação. Na consulta tem que ser perguntado. O senhor viajou? A pergunta é obrigatória, né? A dúvida é, você interna o paciente? Pode-se internar o paciente nessas condições de isolamento. No caso desse coronavírus e de outros, existem várias medidas que diminuem a inflamação do pulmão. Ele pode ficar alguns dias lá no respirador e sobreviver sim. Diante de um vírus tão letal, tão forte assim, um susto tão grande no planeta, todo mundo fica se perguntando, né? Como é que eu faço para me proteger disso? Porque nós sabemos que a natureza, e a natureza humana inclusive, tem 3 formas de selecionar a vida no planeta. Uma delas é pela fome. Outra é pela guerra e outra é pelas pestes que surgem para equilibrar a vida em cada setor do planeta. Talvez esteja surgindo uma peste para reduzir a população mundial. E como nos protegemos disso? Vamos ver? Vamos lá. Um novo surto de gripe preocupa o mundo. Se você acompanha o noticiário, já ouviu falar do coronavírus, que apareceu recentemente na China. Meu nome é Matheus Magenta, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o que é esse coronavírus, quais são seus sintomas e, é claro, os riscos apontados pelos médicos. Começando então pelo básico.
O que é o vírus? Ele foi batizado com o código 2019 NCOV. Normalmente, os vírus ganham esse tipo de nome no início e depois passam a ser conhecido pelas pessoas por um apelido mais popular, tipo gripe suína ou gripe aviária. Esse novo vírus causa febre alta, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar. Ou seja, nada muito diferente de uma gripe forte. Essa infecção pode causar desde um resfriado comum até mesmo a morte. Amostras coletadas de pacientes indicam que a doença é causada por um coronavírus. Ele forma uma ampla família de vírus, mas antes só 6 deles infectavam humanos, agora são 7. Grande parte do temor atual, aliás, vem de outro coronavírus, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS. Ela surgiu em 2002 e matou quase 10% das mais de 8.000 pessoas que foram infectadas. Mas especialistas afirmam que o mundo hoje está muito mais bem preparado para enfrentar esse tipo de doença. Segundo eles, o novo coronavírus não é tão agressivo quanto aquele de 2002, pelo menos por enquanto. Tanto pelo que cientistas sabem até agora sobre o vírus, quanto pela possibilidade de mutações que esse vírus pode sofrer no futuro. Para Jonathan Ball, que é um virologista da Universidade de Nottingham, qualquer vírus que chegue aos humanos pela primeira vez deve ser motivo de preocupação. Afinal, ele superou uma grande barreira. Segundo ele, uma vez dentro de uma célula humana e se replicando, o vírus pode passar a sofrer diversas mutações. Isso facilita sua disseminação e faz com que ele fique até mais perigoso, por exemplo. Mas de onde surgiu esse vírus? Primeiro, a gente tem que saber que novos vírus são descobertos a todo momento. Parte deles vive em outras espécies e geralmente ficam ali despercebidos até passarem a infectar humanos e assim a chamar a atenção. A SARS, por exemplo, partiu de um animal selvagem conhecido como civeta, que é um parente do guaxinim e é uma iguaria na China. Já a síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecida pela sigla MERS, geralmente pula de dromedários para humanos. Identificar qual é o animal ligado à origem do surto facilita muito o combate à doença. Os casos atuais têm sido associados ao mercado de Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes na China. Ali são vendidas mais de 100 espécies de animais vivos. A baleia beluga, morta, é vendida ali também. E é um dos mamíferos aquáticos que podem portar um coronavírus. Mas especialistas dizem que o mais provável é o surto estar ligado a outros animais, como galinhas, morcegos, cobras ou coelhos. Qual é o risco de essa doença se espalhar? No começo do surto, em dezembro passado, estimava-se que as dezenas de casos estivessem restritos à cidade. Mas os casos agora passaram a centenas e não estão mais restritos ao continente asiático. Além disso, acreditava-se que todos os casos registrados até então haviam sido contraídos de animais, ou seja, a doença não passava de uma pessoa para outra. Mas tudo mudou em janeiro, quando profissionais de saúde tiveram contato com pacientes infectados e também ficaram doentes. A China e o resto do mundo estão bastante preocupados com o Ano Novo Chinês. É um período no fim de janeiro quando centenas de milhões de pessoas viajam por todo o país e também para o exterior. Mas afinal, o que as autoridades estão fazendo? Países como os Estados Unidos, Singapura e Reino Unido passaram a adotar em aeroportos aqueles scanners capazes de medir a temperatura dos passageiros. No Brasil, o Ministério da Saúde pediu à Anvisa para orientar passageiros em portos e aeroportos sobre medidas de precaução em viagem ao exterior. Em Wuhan, que é um hub de transportes da China, as autoridades também adotaram esses scanners de temperatura em estações e aeroportos. Pessoas com sinais de febre têm sido registradas, recebido máscaras e encaminhadas a hospitais e clínicas. O problema é que a febre não aparece imediatamente após a infecção. Estima-se que o período de incubação da doença, da exposição do vírus até o aparecimento dos sintomas, gira em torno de 2 semanas. E para resolver isso, vai ser preciso criar algum protocolo que recomende aos viajantes de áreas afetadas que avisem se vierem a ter algum sintoma de gripe. Autoridades chinesas também têm recomendado à população que não viaje para Wuhan ou mesmo deixe a cidade. Eles pedem que se evite aglomerações ali, onde vivem 11 milhões de pessoas. A título de comparação, o município mais populoso do Brasil, São Paulo, tem cerca de 12 milhões de habitantes. Com o avanço do surto, Wuhan começou a se parecer muito com uma cidade em quarentena. O governo central decidiu adotar medidas como interromper todo o transporte da cidade e impedir saídas sem motivos especiais. Agora, imagina como seria fechar São Paulo na semana anterior ao Natal. O que dizem os especialistas? Pessoas infectadas têm sido submetidas a tratamentos em isolamento para reduzir o risco de alastramento da doença. Com o surgimento de epidemias como essa, é comum ver diversas pessoas na rua usando máscaras cirúrgicas. Mas especialistas contestam a eficácia delas e afirmam que a higiene das mãos, por exemplo, é uma maneira muito mais eficaz de evitar contrair uma doença como essa. Recomenda-se também cobrir a boca ao espirrar e tossir, manter um estilo de vida saudável e evitar tocar a boca, nariz e olhos sempre que possível. Espero que o vídeo tenha sido útil. Último é ótimo. O último pra mim, né? Pessoal se entregando, né? Espero que o vídeo tenha sido útil. Esse foi o meu primeiro. Obrigado. Até a próxima. Agora sim. Agora sim. Aqui no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz
que é responsável pelos testes biológicos mais sensíveis nesse país, também testou algumas cepas do coronavírus e está fazendo testes para saber se isso vai ou não se transformar numa pandemia. Porque o mundo científico todo se movimenta nesses momentos para correr atrás de uma solução prática. E a Fundação Oswaldo Cruz, a famosa Fiocruz, aqui no Brasil, está atrás disso também. Vamos olhar um vídeo onde ele se mostra isso. Na tarde desta quinta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz, instituição especializada no diagnóstico de novas doenças, recebeu um fragmento do coronavírus que servirá de referência para a realização de exames em pessoas com suspeita de contaminação. É o primeiro teste específico para o vírus no país. Serão analisadas secreções do nariz e da boca dos pacientes. A gente está falando de um vírus completamente novo. A gente está falando de protocolos que são completamente novos. E a gente está falando de uma metodologia que está sendo implementada. Isso está acontecendo em todos os países do mundo. Por enquanto, todos os exames de casos suspeitos do coronavírus aqui no Brasil estão sendo feitos aqui na Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é de que os primeiros resultados saiam entre 24 e 72 horas. A ideia é capacitar também outros 2 laboratórios de referência no país para que façam esses testes. Os institutos Adolfo Lutz, em São Paulo, e Evandro Chagas, no Pará. Na Fiocruz foi montada uma sala de situação para acompanhar a evolução do surto pelo mundo, a exemplo do que foi feito em 2009 com a chegada do H1N1. Na avaliação dos especialistas, não há como evitar a chegada do coronavírus ao país. O objetivo a ser perseguido é mitigar, a entrada, ou seja, diminuir o máximo possível essa transmissão e, logicamente, retardar essa possível entrada. Eu vou organizar para atender as demandas do Ministério com relação à identificação. Por enquanto, o governo não determinou nenhum tipo de controle ou triagem de passageiros vindos de países com casos de coronavírus confirmados. Mas o Ministério da Saúde atualiza o protocolo de prevenção diariamente. Na avaliação do ex-embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, as medidas que vêm sendo tomadas são adequadas. O governo está tomando as medidas corretas, sem alarde, mas eficientes, não é? Medida preventiva em relação à entrada de estrangeiros, preventiva no que diz respeito a uma disponibilidade de atendimento e de hospitais para eventuais casos. Nós até agora fomos pouco atingidos. Os especialistas afirmam que não há risco de uma epidemia agora no país, nem mesmo no carnaval, quando a circulação de turistas estrangeiros é mais intensa e a aglomeração de pessoas maior. Mas a preocupação dos pesquisadores é com a propagação do vírus durante o inverno. Havendo a introdução do coronavírus no Brasil, que é esperada, a gente acredita que vai entrar, é uma questão de tempo, mas para que tenha uma circulação em intensidade razoável, eu acredito que ainda vai demorar alguns meses. Se nós lembramos aqui em Dois Irmãos do nosso passado, 40, 50 anos atrás, pouquíssimas pessoas viajavam. E aí, os grandes vírus não transitavam tanto pelo planeta. Mas, nas últimas 4, 5 décadas, especialmente nas últimas 3 ou 4 décadas, o volume de viajantes pelo planeta aumentou muito. Então, qualquer localidade que desenvolva um processo epidêmico acaba se tornando um vetor enorme para espalhar no mundo isso rapidamente. E a China não deixa isso para trás, porque muita gente vai para a China. Por causa dos grandes negócios, a China hoje é talvez a maior economia do mundo. E assim chega na Europa. Vamos dar uma olhadinha como é que a Alemanha, por exemplo, está tratando esse assunto, já que aqui na nossa região somos herdeiros da colonização alemã, que ergueu esse nosso Vale dos Sinos aqui. Vamos ver, tem um vídeo aí mostrando como é que a Alemanha trata os seus infectados. Veja o que está acontecendo lá. E a Itália confirmou os primeiros casos de coronavírus no país. Os pacientes são 2 turistas chineses que chegaram a Roma há alguns dias. O Instituto Nacional de Infecções e Doenças afirmou que os 2 foram isolados assim que tiveram os primeiros sintomas. E acrescentou que os pacientes estão em boas condições. O primeiro-ministro Giuseppe Conte assegurou que todas as medidas estão sendo adotadas e que não há razão para pânico.
Além da Itália, a Europa já tem casos confirmados na França, na Finlândia e na Alemanha. E quem traz mais informações sobre como está a situação por lá é a correspondente da Deutsche Welle, Cristiane Ramalho, nossa parceria na Alemanha. Na Alemanha, os pacientes estão bem, sem sintomas, mas permanecem isolados. Todos trabalham para uma mesma empresa na Baviera, perto de Munique. O vírus foi transmitido por uma chinesa que veio para uma reunião de trabalho e teve contato com os colegas, ainda sem saber que estava contaminada. Cerca de 40 outras pessoas que tiveram contato com esses infectados ainda estão sendo examinadas, ou seja, é possível que o número de infectados ainda aumente por aqui. Segundo especialistas, é preciso precaução, claro, mas não há motivo para pânico. Eles dizem que a onda de gripe que tem passado pela Alemanha nos últimos invernos é bem mais perigosa. E realmente, pelo menos até agora, esse novo coronavírus tem se mostrado menos letal do que o da epidemia de quase 20 anos atrás, que também começou na China. A Europa já começou a adotar várias medidas para conter esse novo coronavírus. Nessa quinta, a Rússia decidiu fechar as fronteiras com a China. São mais de 4.000 quilômetros de fronteira. Companhias aéreas como a Lufthansa, a British Airways e a Ibéria já cancelaram todos os seus voos para lá. Aqui na Alemanha, o governo pede que as pessoas evitem viajar para a China e quer trazer de volta os alemães que estão na região o mais rápido possível. O bloco europeu já está avaliando uma resposta coordenada, segundo o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. Há preocupação também com os impactos econômicos da epidemia sobre a China, segunda maior economia global. Nós olhamos aí no vídeo, a colega estava falando que, por exemplo, a Rússia fechou suas fronteiras com a China e não permite o acesso mais de russos para a China enquanto não se souber o que está ocorrendo lá. Então, há um bloqueio ali naquilo. O Brasil, logo de pronto, assim, de uma forma meio estranha, não tratou isso como uma coisa muito séria, mas agora aumentou o alerta, né, o nível de alerta em relação a isso. Temos um vídeo sobre isso aí. Como é que está o Brasil tratando essa questão? Como nós informamos na abertura do Jornal da Record, surgiram 3 casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. E com isso o país elevou para perigo iminente o nível de alerta para a transmissão do vírus por aqui. A recomendação é de que os brasileiros adiem as viagens para a China. A mãe aflita no desembarque. Angustiada, né? Vendo só essas revolução desse vírus aí tomando conta lá, China, Japão, por onde passa, e meu filho lá ao redor, né? E o alívio ao receber o filho que chega do Oriente. O paulistano André trabalhava desde agosto num navio de cruzeiro entre a China e o Japão. O contrato iria até o fim de fevereiro, mas com a epidemia do coronavírus, a empresa dispensou os funcionários. O clima lá tá meio estranho, né, por causa dessa coisa do vírus. Então, pra gente que é brasileiro, fica meio arriscado ficar lá, né? Letícia viajava pela China com um grupo de empresários do Paraná. Disse que ao chegar ao Brasil não receberam nenhuma orientação. Em Xangai, viram ruas desertas e muita preocupação com a epidemia. E, de fato, nós tínhamos uma certa dificuldade em função de que o governo ele acabou suspendendo muitos voos internacionais de saída, justamente com o objetivo de fechar as fronteiras. Aqui no Brasil, o ministro da Saúde recomendou hoje que viagens à China agora só sejam feitas em caso de emergência e disse que não há planos para retirar os brasileiros que estão nas áreas onde o risco de contágio é maior. Em todas essas localidades, o eventual tratamento ele é igual, não tem algo no Brasil ou na China que possa ser decisivo para esse processo. O ministro disse que na avaliação de risco, o Brasil entrou em perigo iminente, porque há chance da doença chegar em pouco tempo ao país. O que muda agora, a gente vai monitorar mais casos suspeitos, porque nós estávamos, de acordo com o protocolo da Organização Mundial de Saúde, na província de Wuhan. Agora não, agora nós fomos para toda a China. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o coronavírus.
Nós vimos aí antes que o Augusto Nunes estava falando isso, citando um outro colega nosso, jornalista também, que disse que durante a guerra a primeira vítima é sempre a verdade. E como esse assunto está sendo tratado na China como um assunto de guerra, né, a verdade às vezes fica meio capenga ali. Né? Então, por exemplo, começamos com alguns poucos contaminados na China. De repente apareceram 4.500 contaminados. Olha esse vídeo. Boa noite. A Organização Mundial da Saúde classificou como grave o risco de o coronavírus se espalhar pelo mundo. A capacidade de reação dos países também foi levada em conta. Mas o presidente chinês, Xi Jinping, voltou a afirmar hoje que está confiante de que o país vai vencer a guerra contra o vírus. Mais de 4.500 casos da doença foram confirmados até agora, 45 deles fora da China. 106 pessoas morreram vítimas da doença. Após encontro com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, o presidente chinês Xi Jinping disse que é grave a epidemia do coronavírus, mas afirmou que o país tem colocado a segurança e a saúde das pessoas em primeiro lugar. Hoje, a China afirmou ter iniciado pesquisas para uma vacina eficaz contra o coronavírus. Laboratórios do país estão trabalhando em período integral para produzir medicamentos e trabalhadores da área de saúde têm feito turnos extras. Em Wuhan, epicentro da epidemia e cidade com maior número de casos até agora, cerca de 4.000 médicos cuidam dos pacientes infectados. 10.000 leitos foram disponibilizados para os doentes e 2 novos hospitais estão sendo construídos. Apesar dos esforços chineses, diversos países têm recomendado aos cidadãos que não fiquem nas áreas de maior risco. Tóquio mandou um avião buscar 200 japoneses que expressaram o desejo de sair da China. E Hong Kong restringiu viagens para a China continental, alegando questão de segurança. A Alemanha confirmou o primeiro caso da doença. A vítima é um homem que mora na cidade de Starnberg, a 30 quilômetros de Munique. Sri Lanka e Camboja também anunciaram o primeiro caso confirmado de coronavírus em territórios nacionais. Em Pequim, o temor de que o vírus se espalhe fez com que os moradores enfrentassem longas filas nos supermercados, já que muitos estão estocando alimentos. Alguns tipos de mantimentos já começaram a faltar nas prateleiras. As notícias vinham sendo largadas em conta-gotas, parece, pela China, né? Primeiro tinha poucos casos, aí de repente 4.000 casos infectados, né? 4.000 infectados. Em seguida já vieram 6.500 infectados e 132 mortos. Observe. É isso aí, Mauro. O Japão retirou cerca de 200 funcionários de seu país da cidade de Wuhan, que é o epicentro da crise do coronavírus. A aeronave já pousou em Tóquio, outros 600 continuam lá e o governo do país diz que está organizando mais aviões. E todos serão levados para um hospital para realizar testes, mesmo que não apresenta nenhum sinal da doença. O vírus pode ficar no corpo humano por até 14 dias sem se manifestar. Os Estados Unidos também já retiraram algumas pessoas, entre elas funcionários do consulado. A França disse que pretende mandar um voo fretado até sexta-feira. E o Reino Unido também planeja retirar cerca de 200 britânicos que estão confinados. A companhia aérea British Airways é uma das que suspenderam voos com a China. Se você entrar no site da British Airways, não há voos diretos para a China até o dia 1º de março. E o Brasil está entre os países que não obtiveram autorização do governo chinês para retirar cidadãos da província de Hubei. O governo do nosso país diz também que não considera retirar brasileiros agora de lá e afirmou que está em contato com autoridades chinesas. O número estimado é entre 40 e 70 brasileiros confinados. Deixar as cidades afetadas tem sido uma tarefa muito complicada. O transporte público está suspenso, algumas estradas bloqueadas e aeroportos fechados. A recomendação é ficar em casa. A Austrália planeja isolar numa ilha por 2 semanas cerca de 600 australianos que devem desembarcar no país vindos de áreas de risco. O coronavírus foi classificado como um demônio pela principal autoridade política da China. A fala do presidente Xi Jinping aconteceu no encontro com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. A OMS
ainda não classificou o problema como uma emergência global, mas afirmou que o risco de infecção internacional é grande. E a entidade tem adotado um tom mais cauteloso e afirmou que não acha necessário a retirada de estrangeiros que estão confinados em cidades da província de Hubei e afirmou acreditar na capacidade da China de resolver o problema. E para encerrar, na Alemanha, 4 funcionários de uma empresa foram infectados mesmo sem eles terem ido para a China. Esse grupo teve contato com chineses na semana passada. Mauro. Então, quando se fala que a verdade é sempre a primeira vítima numa guerra, num caso como esse também nós vimos, porque passou muito rapidamente, né, de 0 para 100 mortos e em seguida, do nada, China com 160 mortos e o vírus se espalha em 17 países. Então, é uma velocidade assustadora com que vem largando as notícias, né? E agora parece não haver mais como segurar as notícias, mas então já estavam, quando largaram essa notícia aqui, em 160 mortes e 17 países. E o surto do novo coronavírus não para de avançar no mundo. Já são 132 mortes confirmadas na China e mais de 6 mil casos registrados em 17 países. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que todos os governos precisam estar em alerta, preparados para tomar medidas contra a disseminação da doença. Esta é a rotina de quem entra na província chinesa de Sichuan. A temperatura corporal é checada e as roupas recebem um líquido esterilizador. Em Pequim, o receio de contaminação fez as estações de metrô ficarem assim. As poucas pessoas dentro dos vagões protegiam o rosto. Na capital chinesa, é possível encontrar taxistas trabalhando totalmente cobertos, com um macacão impermeável, óculos e máscara. Já são mais de 6 mil casos de pessoas infectadas na China continental. O número supera o registrado pela epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, que também surgiu na China e provocou pânico global há 17 anos. A Finlândia se tornou hoje o 3º país europeu a confirmar a doença. No Oriente Médio, o primeiro caso registrado foi nos Emirados Árabes Unidos. Na Austrália, cientistas recriaram o novo coronavírus em laboratório para ajudar a desenvolver uma vacina contra a doença. A Organização Mundial da Saúde agendou uma reunião de emergência para amanhã. Segundo a OMS, 20% dos casos registrados no mundo são severos. O índice de morte, por enquanto, é de 2%. As companhias aéreas British Airways, do Reino Unido, Lufthansa, da Alemanha e Lion Air, da Indonésia, suspenderam voos com destino e origem da China. Aqui nos Estados Unidos, um avião particular foi enviado à China na última noite para repatriar 200 americanos que estavam em uma área com alto risco de contaminação. Uma outra aeronave já está a caminho com mais pessoas. Por aqui, a ordem em 20 aeroportos é escanear todos os passageiros que vêm de regiões consideradas perigosas. Além dos Estados Unidos, Austrália, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e Japão começaram a retirar os seus cidadãos das áreas consideradas. O que parece que o coronavírus começou mesmo foi nessa questão. Primeiro, os acusados foram os morcegos, né? Atualmente não se sabe se são os morcegos, né? Pode ser uma coisa outra, coberta por aí, que nós não saibamos, né? Porque, por exemplo, isso ocorre no momento em que há uma grande briga entre Estados Unidos e China, né? E que os Estados Unidos faz bloqueio e faz tarifaços, né, em produtos chineses, e depois começa uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, uma guerra cambial entre Estados Unidos e China, e de repente aquela área onde sempre se comia cobra, que sempre comeu morcego, aparece com essa mutação. E esse vírus letal, semelhante ao SARS, inclusive vimos aí há pouco, que já com mais casos do que a síndrome aguda de respiração, que foi assustadora, né? 17 anos atrás. Bom, mas começou com a sopa de morcego. Mas afinal, o que é essa sopa de morcego? Vamos olhar isso? Um estudo conduzido por cientistas chineses e publicado no Jornal de Virologia Médica levanta a suspeita de que o surto de coronavírus no país asiático possa ter relação com uma iguaria local: a sopa de morcego.
Os resultados obtidos em nossas análises sugerem que o 2019 CoV, nome oficial do novo vírus, parece ser um vírus recombinante entre o coronavírus de morcego e um coronavírus de origem desconhecida. O novo coronavírus já infectou cerca de 600 pessoas desde o fim de dezembro, sendo que 17 delas morreram. Os principais sintomas são febre e problemas respiratórios, incluindo pneumonia. Imediatamente pessoas se manifestaram nas redes sociais afirmando que em Wuhan, cidade onde o surto iniciou, a sopa de morcegos silvestres é um prato comum. Sabe-se que os coronavírus são transmitidos de animais para humanos e posteriormente, a transmissão pode ocorrer de pessoa para pessoa. O local onde os primeiros casos foram relatados foi o mercado de frutos do mar e de animais vivos em Wuhan. Imediatamente, o espaço foi interditado e desinfetado por autoridades sanitárias, o que não impediu que o número de pessoas infectadas continuasse a aumentar. Um estudo anterior, de 2017, publicado no China Science Bulletin, ressaltava que os morcegos estão conectados ao crescente número de vírus emergentes e reemergentes que podem quebrar a barreira das espécies e se espalhar para a população humana. Os coronavírus são um dos vírus mais comuns descobertos em morcegos, que foram considerados a fonte natural de coronavírus recentes suscetíveis a humanos. Surgida na China em 2002, e a MRS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio com origem na Arábia Saudita, em 2012, tiveram surtos parecidos com o atual. A primeira registrou cerca de 8.000 infectados, com algo em torno de 800 mortes. A segunda teve 2.200 casos e 790 óbitos. Entendeu o negócio da sopa de morcego aí? Eu não entendi. Tá, quer dizer, aquela imagem ali, ver uma pessoa cortando morcego, eu não consigo nem acreditar alguém comendo uma coisa semelhante a essa, né? Chamam de iguaria, né? Mas não tem nada para comer, né? Coisa seca, né? Tudo bem, mas come? Se come. Qualquer pessoa come qualquer coisa, né? Houve uma época em que, durante as guerras, os soldados, durante a manhã, comiam os soldados mortos na noite passada, né? Canibalismo, né? Mas eu não entendi esse negócio do sopa de morcego. Vamos ver um outro vídeo sobre isso, talvez explicando um pouquinho diferente e mais compreensivelmente. É a mais nova doença que está gerando preocupação no mundo todo. Doença essa que em pouco tempo já foi transmitida para mais de 600 seres humanos ao redor do planeta, matando 17 pessoas na China e uma nos Estados Unidos, tendo até uma suspeita aqui no Brasil. E nesse vídeo você vai entender como essa doença surgiu e o porquê que vários cientistas estão crendo que morcegos e cobras devem ter sido os grandes focos dessa transmissão. Eu sou o Henrique Igor e esse é mais um vídeo do canal para mais de 1000. Bom galera, o coronavírus já é um vírus conhecido pela ciência. Ele causa um resfriado e uma pneumonia mortal. Essa nova versão dele, chamada de 2019 NCOV, foi identificada em Wuhan, uma vila chinesa de 11 milhões de habitantes. O primeiro estudo publicado na Science China e patrocinado pela Academia Chinesa de Ciências de Pequim, avaliou que a origem do coronavírus pode ter uma relação direta com a cepa presente nos morcegos. E eles chegaram nesse resultado após uma avaliação de outras versões do vírus que depois foram comparadas com os códigos genéticos do 2019 NCOV, que é a nova versão. E ao analisar bem, os resultados foram surpreendentes, mostrando uma grande semelhança com amostras de coronavírus que eram transmitidos por morcegos. E como todos sabemos, lá na China eles comem de tudo. Faz parte da cultura deles, tudo que é vivo ou já foi vivo alguma vez, eles jogam no pratinho e devoram. E com os morcegos não é diferente. Vincent Munster, um cientista do Rocky Mountain Laboratories, afirma que o fato
fato dos morcegos serem hospedeiros nativos do coronavírus, seria até um raciocínio lógico e conveniente para culpar apenas eles. Mas é muito provável que haja hospedeiros intermediários, que também podem ter ajudado a espalhar a doença. Hospedeiros esses que não podem ser ignorados, sugerindo assim que morcegos e cobras provavelmente formaram uma aliança involuntária para a transmissão do vírus. O morcego funcionando como uma fonte de origem e a cobra como uma fonte intermediária. Para chegar nessa conclusão, eles realizaram análise completa de sequências genômicas, fazendo diversas comparações, e os resultados da análise sugerem que a cobra é o reservatório de coronavírus mais provável entre os animais silvestres. Então, para concluir, provavelmente uma população de morcegos que tinha o vírus contaminou um grupo de cobras na região de Wuhan, com os chineses pegando ambos e levando para os mercados, transmitindo assim a doença para nós seres humanos. Inclusive, nesses mercados, tanto os morcegos quanto as cobras são comercializados em sopas e assados, servindo como alimento ali mesmo. É tipo o nosso pastel com caldo de cana. Então você chega lá e tipo, e aí, suave, mano, vê uma sopa de morcego aí pra nós. Não, infelizmente hoje só temos cobra. Não, pode ser de cobra mesmo então. Pelo mundo afora, vários aeroportos internacionais já instalaram câmeras térmicas para medir a temperatura corporal dos passageiros que estão vindo da China, que se estiverem com febre alta são imediatamente colocados em quarentena e só são liberados depois de realizar alguns exames. E como eu disse no começo do vídeo, teve sim uma suspeita aqui no Brasil, e um dos grandes perigos desse vírus é que ele tem uma taxa de letalidade muito alta, quer dizer, o número de pessoas que pegam o vírus e o número de pessoas que morrem é uma proporção muito alta. E outra coisa também é que ele se espalha muito rapidamente, pelo fato de um espirro você já conseguir transmitir o vírus para outra pessoa. Então, para nós brasileiros, o que resta agora, pelo menos por enquanto, é nos informar. E se o negócio ficar realmente louco para cá, provavelmente o governo já vai lançar alguma contramedida aí. Mas por enquanto, a nossa única arma é a informação. Então informe todo mundo que está perto de você, a sua mãe, a sua família, alguém que você gosta, seu amigo. Inclusive, já manda esse vídeo para eles, que assim, quando ele pensar em causar aqui no Brasil, a gente já tá tudo preparado. Se gostou do vídeo, já deixa o like, arrebenta com o like aqui embaixo. Para você que vai de paraquedas aqui no canal, já se inscreve, ativa a notificação, que sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Até o próximo vídeo, valeu! Bom, agora ficou mais fácil de entender, né? A forma como o rapaz e o colega colocou o assunto te deixa um pouco mais compreensível, né? Fizeram testes genômicos todos para descobrir o que tinha uma relação com a outra e os vetores todos no meio. Muito bom, interessante. A questão toda é que a origem do vírus, de onde ele veio, de onde ele surgiu, como e porquê, é que vai determinar um tratamento. Então vamos ver um vídeo sobre isso. O vírus não é novidade, nem mesmo no Brasil. Seu material genético é bem conhecido pelas comunidades médica e científica. Os primeiros registros desse tipo de vírus, que ganhou esse nome por ter ao seu redor uma espécie de coroa, datam de 1960. 6 variantes já haviam sido documentadas anteriormente, todas vindas de animais. 2 delas causaram pandemias nas últimas décadas. A SARS, que também se originou na Ásia e circulou entre 2002 e 2003, e a MERS, que surgiu no Oriente Médio e fez vítimas de 2012 a 2015. Os laboratórios trabalham em cima da principal suspeita sobre o hospedeiro inicial, que na verdade seriam 2. É que trata-se de um vírus híbrido originado de cobras e morcegos. Relação que dificulta ainda mais a busca por tratamento e futuramente uma vacina. Quando você mistura vírus, você tem que fazer um teste que é só para ele. Não tem jeito de você usar os testes já conhecidos. Para identificar o vírus, foi preciso conhecer seu código genético, o RNA. Como o conhecimento do RNA viral só foi publicado a semana passada, a gente não sabia como era o RNA desse vírus, os chineses publicaram a semana passada. Então, aí você pode mandar fazer os reagentes. A previsão é que este laboratório esteja apto a detectar o vírus no início do mês que vem, com a chegada de insumos encomendados dos Estados Unidos. Este aparelho, que custa o equivalente a 4,5 milhões de reais, poderá ser usado na análise de amostras suspeitas. Apesar dos laboratórios brasileiros estarem em busca dos testes, de acordo com o Ministério da Saúde, o vírus não é tido como uma ameaça no país.
A Anvisa fez hoje uma reunião com representantes de companhias aéreas, policiais federais e funcionários que atuam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para orientá-los sobre como identificar e reportar casos suspeitos. Se vier algum vírus que não tem nada a ver com isso que a gente está habituado, os nossos laboratórios centrais, o Adolfo Lutz, depende do estado que você está, aqui é o Adolfo Lutz, vão investigar qual vírus novo é esse e podemos descobrir um vírus novo. A gente está sempre preparado, sempre de vigilância para isso. Bom, então nós vimos aqui diversos vídeos, vimos Pequim, vimos Wuhan, vimos as pessoas andando pelas ruas, vimos como está atendendo o mundo nos 17 países, vimos jornalistas nacionais e internacionais falando sobre a questão do coronavírus. E vimos também, finalizando aí, que depende da origem do vírus, né, para você descobrir algum tratamento para ele evitar, porque a população humana está sob um risco, né? Talvez não tão grave quanto está se dizendo, mas há um risco, e um risco é sempre perigoso, porque se chegar numa cidade como Dois Irmãos, por exemplo, que tipo de atendimento se pode se ter se você nem sabe de onde vem, nem o que fazer, com um sistema respiratório violento, que nem acontece lá, pessoas caindo na rua, né? Desmaiando, morrendo do nada, assim. Bom, então é muito importante. Então, nós temos aqui mais um último vídeo, que é os especialistas mostrando a característica científica do coronavírus. E vamos ver esse vídeo rapidamente antes de fazer o encerramento do programa. O Jornal Nacional ouviu especialistas sobre as características desse novo coronavírus e as diferenças dele para outros vírus que também causaram preocupação planetária. É o formato que lembra uma coroa que deu nome a uma grande família de vírus, os coronavírus. Em geral, eles circulam apenas entre animais, como morcegos e roedores, mas passam a infectar também as pessoas quando a convivência é muito próxima e os vírus sofrem mutações espontâneas e aleatórias. A maioria de nós já teve contato com vírus da família corona sem que nada além de uma tosse ou um pouco de febre tivesse acontecido. Temos convivido com 6 tipos de coronavírus. 4 deles são mais inofensivos, mas outros 2 recentemente causaram doenças graves e mortes pelo mundo. Em 2002 e 2003, o coronavírus da SARS, Síndrome da Deficiência Respiratória Aguda Grave, infectou pessoas em 26 países do mundo. A suspeita é de que a transmissão da doença começou por morcegos. Em 2012, um outro coronavírus, o MERS, foi descoberto. Por circular principalmente no Oriente Médio, especialistas suspeitam que depois de uma mutação, ele pulou dos dromedários para as pessoas. No MERS e no SARS, se vocês forem buscar na literatura, nós tivemos aproximadamente 3 a 4 mil casos no mundo. A maioria dos casos ocorreram em familiares e profissionais de saúde. Os casos que ocorreram em outros países foram todos casos importados. E não foi comprovado transmissão pessoa a pessoa nesses outros locais, onde foram adotadas a medida de precaução, principalmente o isolamento desse paciente domiciliar hospitalar. Além dos coronavírus, há outros tipos de vírus que causam problemas respiratórios. São os do tipo influenza, que provocam as gripes. Os vírus influenza também foram transmitidos de animais para pessoas e têm formas mais agressivas, como a gripe suína, do vírus H1N1 e da gripe aviária, do H5N1. Apesar de ser de uma família diferente, o novo coronavírus também pode ser transmitido pelo contato entre pessoas infectadas e até pelo ar, por causa da tosse e espirros. A maioria dos contaminados até agora na China pegou a doença de parentes, porque a infecção requer contato mais constante com os doentes. Os sintomas descritos nos pacientes da China são tosse, febre, dor no corpo e falta de ar. Em alguns casos, a doença se agrava, causando pneumonia e síndrome respiratória aguda grave. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com esse vírus. Já aconteceram mortes, mas nós não temos todos os números para calcular qual que é o nível de agressividade desse vírus. A gente precisa de mais informações. No Brasil, profissionais de saúde já começaram a se reunir para discutir o novo vírus e planejar ações caso sejam necessárias. O
O professor de infectologia diz que quem viaja para a Ásia deve ficar alerta aos sintomas. No mais, é aguardar as orientações dos médicos e autoridades de saúde. Não é caso de ter pânico, porque o vírus ainda está sendo transmitido em algumas regiões bem determinadas. Os poucos casos que aconteceram fora dessa região central da China foram isolados por enquanto. A minha sugestão é que todo mundo continue sua vida normalmente e fiquem atentas às orientações do Ministério da Saúde. Bom, pessoal, nós chegamos ao final do nosso programa hoje. Esperamos que as pessoas que nos acompanharam e que ainda vão acompanhar esse vídeo, porque o vídeo fica na internet, né, no Facebook, fica também no YouTube, tenham conseguido ter uma visão ampla, sintética, né? Foram aqui 14, 15 vídeos pegados de vários setores, de vários países, né, de várias correntes de pensamento aqui, explicando o que é esse coronavírus. Nós terminamos o programa aqui com nossa esperança, né, de que a cura para esse coronavírus seja encontrada, assim como foi encontrado para o SARS, para o MERS, para a influenza, né? E lembrando que houve uma época na história humana em que a Europa, por exemplo, sofreu a peste negra e quase metade da população europeia foi morta por uma peste que não se sabe o que realmente foi. Até hoje não se sabe exatamente o que foi a peste negra, né? Nós estamos num mundo muito interconectado, uma aldeia realmente global, e cada vez mais as pessoas estão indo a todos os lugares, e nesse trânsito de ir e vir, as questões acabam, né, saindo do controle e chegando ao mundo, e tem sempre um risco de pandemia. Por outro lado, nunca na história tivemos uma medicina e uma biologia, né, tão avançada, né, quanto agora, e nós temos equipamentos capazes de detectar e de produzir situações diferentes. Isso é uma coisa bacana, mas também é um risco, né, porque pode ser que pessoas mal intencionadas, empresas de medicina e de química mal intencionadas possam criar, né, doenças para vender medicamentos, né? Então, há todo esse risco aí no meio, né? Nós temos medo de uma guerra biológica, né, entre países gigantescos, né, que estão brigando por alta tecnologia, e de repente um tenta destruir o outro e acaba destruindo o planeta, né? Então é o grande medo da humanidade, e também é o nosso receio como pessoas de que o planeta possa sofrer uma agrura advindo de uma loucura por ganhos, né, ou por iras, né, de setores diferenciados da economia mundial. Mas fica a nossa esperança aqui, nossa função é apenas mostrar o que está ocorrendo, né, você teve uma visão ampla, sintética, porém ampla, daquilo que está ocorrendo em relação ao coronavírus. Esperamos que nenhum de nós aqui seja afetado por isso, e que dois irmãos, como sempre, fiquem longe dessas maluquices todas que tomam conta do planeta aí. Muito boa noite, muito obrigado ao senhor e senhora, muito obrigado ao Adam Johannes, que estava na técnica aqui hoje, muito obrigado ao Jornal Dois Irmãos que patrocina esse espaço, muito obrigado a Deus que nos permite estar aqui todos os dias, e que haja uma proteção divina, invisível, sobre esse planeta, que quanto mais tecnologia tem, mais autodestrutivo fica, né? Porque quanto mais complexo é um sistema, tanto mais autodestrutivo ele se torna. E nós sabemos, por exemplo, que existe com 7 bilhões de pessoas em cima do planeta Terra, considerando que o planeta teria vida agradável para 1,5 bilhão apenas, e já estamos em 7 bilhões de pessoas, né, tendo que produzir vertiginosamente alimento para tudo isso, o sistema está muito complexo e, portanto, o sistema está autodestrutivo. E nunca se sabe a loucura que toma conta da cabeça das pessoas. A Segunda Guerra, quando foi feita, quando o eixo entrou na guerra, se dizia que uma guerra traria tantos avanços tecnológicos e tantos avanços de pesquisas científicas e de saúde, que depois da Guerra Mundial se proporcionaria ao planeta mais meio século de vida agradável e desenvolvimento. Pois é, né? Já se passaram 75 anos disso, e
nós estamos de novo, parece, a cada 10 anos, 5 anos, diante de uma maluquice, né? De coisas que varrem o mundo com pavores, como esse pavor do coronavírus. Nós esperamos, nós temos fé, esperança, que se consiga deter essa ansiedade, né? Com que alguns setores do sistema tentam se impor sobre os outros. Mas nunca nos esquecemos que, assim como na sociedade humana, também na sociedade da natureza não humana, né, de toda a natureza, não humana, mas da natureza como um todo, são 3 as formas de deter e de equilibrar o processo de seleção: a fome, as guerras e as pragas. O que ocorre na natureza ocorre nos seres humanos. E nós estamos diante de uma praga nesse momento, é um vírus, né? O SARS era um vírus, outros vírus apareceram por aí ao longo da história. Mas nós temos a esperança de que o planeta encontre o seu caminho para o bem e não para a loucura. Muito boa noite, muito obrigado ao senhor e à senhora que nos acompanhou por aqui e até uma próxima oportunidade.